Eu sou Leandro Viana e o filme mais esperado do ano tá chegando, que é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e a gente aqui do Nerdverso tem uma aposta, uma teoria de que a personagem Clea vai estar no filme, nem que seja pelo menos uma cena pós-crédito. Caso tu não saiba quem é a Clea, de quem eu tô falando, atualmente ela é conhecida como a Feiticeira Suprema. Ela é nascida nas dimensões das trevas e nas HQs é o principal interesse amoroso do Doutor Estranho. Então assim, ó, roda a vinheta que a gente vai falar tudo sobre a Clea. A Clea é uma personagem bem antiga, assim, ela foi apresentada pela primeira vez na HQ Strange Tales, que era uma revistinha do Doutor Estranho, lá de 1964, e era apresentada apenas como a misteriosa garota dos cabelos prateados, para depois, assim, ter aquela grande revelação. E que revelação, meus amigos, porque a linhagem, a árvore genealógica da Clea é muito interessante, assim. Vamos começar pelo pai dela, ele era o príncipe Orine. Príncipe porque o pai, o Ounar, era o ex-governante da Dimensão das Trevas. E eu digo ex porque vocês sabem quem é que tomou o trono dele, o lugar dele, que é o vilão lá do primeiro filme do Strange, o Dormammu. Sim, aquele mesmo lá que foi derrotado pela Barganha. E aqui tem uma polêmica porque muitos gostam, outros não, de como o vilão foi derrotado, mas enfim... Para ficar mais interessante essa família da Clea, o Dormammu é o tio dela. O Dormammu, ele tem uma irmã que se chama Umar, que é a mãe da Clea. Então olha assim que romance shakespeariano nós temos aqui. A gente tem o Doutor Estranho, o Mago Supremo da Terra, a Clea, a sobrinha do governante das trevas, da Dimensão das Trevas lá. E para tu entender como tudo isso aconteceu, a gente volta um pouco assim para contar a história. Essa parte todo mundo já sabe, mas o Dormammu, ele sempre quis ali conquistar a Terra, muitas vezes entrou em confronto ali com seu defensor, o Doutor Estranho, e durante então uma dessas muitas tentativas, o Strange, ele foi convidado pelo ancião ali para viajar para a Dimensão das Trevas para tentar deter o Dormammu lá. Tipo, ele tentou uma jogada de xadrez ali, né? Vamos atacar ao invés de defender e tentar ser mesmo o elemento surpresa. E estando então na Dimensão das Trevas, o Strange ele foi visto por uma curiosa Clea que resolveu seguir aquela criatura humana ali. Ela ali com seu cabelo, famoso cabelo branco e um penteado ali em forma de chifre. Mas enfim, a Clea, ela ficou impressionada com o Mago Supremo, né? E preocupada de verdade com a vida dele, tentou convencer o Strange que não enfrentasse seu tio Dormammu, mas foi em vão ali. Aqui é o começo do amor entre a Clea e o Strange, mesmo que essa interação ali seja muito breve. Vendo essa aproximação da Clea com seu arqui-inimigo, o Dormammu, ele aprisiona ela, só que durante esse embate ali entre o vilão e o Strange, os acéfalos são seres ali que vivem na Dimensão das Trevas, eles acabam atacando os dois, porque o Dormammu ele tem os seus poderes enfraquecidos durante aquela pancadaria mística, digamos. E desse jeito, então, os dois tiveram que unir suas forças para conseguir deter aqueles seres. O Dormammu, ele ficou assim em débito com o nosso Mago Supremo, com o nosso futuro Mago Supremo, e fez o famoso acordo ali de não atacar mais a Terra e também de libertar ali a nossa Clea. Só um parênteses aqui, pessoal, porque com essa vitória, assim, entre aspas, do Estranho, né, o ancião, ele acabou presenteando o Mago com o manto da levitação. Antes ele usava ali só uma capa azul que não tinha poder nenhum. Então, essa história é importante, né, porque é a apresentação da Clea, mesmo que discreta. Mas vamos lá, se tu chegou até aqui, dá um like verso no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. A história da Clea está muito ligada ao próprio Doutor Estranho, por isso vai ser impossível assim eu falar dela sem ficar mencionando ele toda hora. Mas, continuando aqui, a gente sabe que aquela trégua, o Tratado de Paz lá do Dormammu, não ia durar por muito tempo enquanto a aliança e o amor da Clea e do Strange continuava crescendo. Bom, então, mais uma batalha entre o Mago Supremo e o Dormammu aconteceu, dessa vez ali com a ajuda da Eternidade. O Dormammu, então, ele foi derrotado, foi preso em uma dimensão de bolso e deixou a Dimensão das Trevas ali sem governante. Mas por pouco tempo, né? Porque com o Dormammu fora do jogo, Umar, a mãe da Clea, ela foi libertada do seu longo exílio e reivindicou ali o controle da Dimensão das Trevas e começou um plano de vingança
contra o Strange. Eu acho que eu não comentei antes, mas a Umar, digamos que ela se arrependeu lá do seu caso com o Príncipe Orine, o pai da Clea, e abandonou a filha para ser criada por ele. É uma família um pouquinho problemática, eu diria, mas eu tô falando isso porque para vocês saberem do relacionamento, né? A Clea dessa época não fazia ideia que a mãe dela era Umar, que o tio era o Dormammu. Eu disse isso para vocês para entenderem o porquê, assim, foi bem tranquilo para Umar usar então a Clea como refém para atrair o Strange e poder derrotá-lo. O Estranho superou assim várias armadilhas criadas pelo Umar, resgatou a sua amada Clea, mas no final ele foi convencido ali pelo seu mestre, o seu mentor, o Ancião, que a Clea estaria segura só se fosse enviada para uma outra dimensão. E aqui é uma decisão muito difícil, mas o casal concordou com a proposta, mesmo acreditando ali que nunca mais se veriam. Então a gente tem aquela cena de novela com o qual ali o Estranho ele sofre para assistir a sua amada, ela sendo mandada para longe do seu amor, mas calma, calma, que aqui não tem assim um minuto de paz, eu diria, porque por coincidência do destino, ou dos roteiristas, a Clea, ela encontrou nessa mesma dimensão que foi mandada, nada mais, nada menos que seu tio Dormammu. Bom, e daí começa de novo todo aquele plano de fuga do Dormammu, mas o Doutor Estranho, ele encontra ali uma maneira de resgatar sua amada e derrotar mais uma vez o vilão. Pelo menos a partir daí, todos percebem assim que o melhor lugar para Clea ficar é na Terra mesmo. O Strange, ele até ajuda ela a conseguir um AP lá em Nova York para que ela pudesse recomeçar a vida, assim. Eu confesso para vocês que eu também queria poder recomeçar minha vida em Nova York, né? Mas a nossa realidade aqui não permite isso. Mas a Clea, ela então começa a perder assim, os seus poderes na Terra e na esperança de recuperar assim, as suas habilidades mágicas, ela se muda para o Sanctum Sanctorum e começa assim, a passar inúmeras horas, dias, estudando na biblioteca de lá. Nesse tempo, o Doutor Estranho ele acabou se tornando um Mago Supremo e daí, além assim, do relacionamento que já existia entre os dois, a Clea, ela se tornou também a sua discípula nas artes místicas. E ao longo dos anos, o potencial místico da Clea cresceu tanto, mas tanto, que a gente pode dizer que ela igualou seus poderes ao Doutor Estranho. E nesse tempo, então, ela se juntou ao Strange em várias aventuras, se uniram aos Defensores, por exemplo. Olha a equipe que a Clea foi parar. Nessa época a equipe era composta ali pelo Luke Cage, Valkyria, tinha a Guardiã Vermelha e até o Hulk, assim. Tinha muitos outros nomes, né? Muitos outros heróis também. E em uma das histórias ali que o casal compartilhou juntos, a Clea, ela foi corrompida pela Adaga de Prata e transformada ali em um ser com mais energia, com mais destreza mágica. Ela chegou ao ponto ali de atacar o Doutor Estranho com a intenção de matar o Mago Supremo mesmo, mas daí com a ajuda da Maria Laveau e do Homem-Aranha, né? Olha que loucura, o Strange, ele conseguiu, digamos que, libertar a Clea dessa influência maligna e trazer, assim, a sua amada à sua forma normal. E com o passar do tempo, a Clea ficou sabendo, então, que as pessoas lá do seu reino natal queriam ela de volta como governante e decidiu, então, retornar para a dimensão das trevas. Mesmo que o Strange, né, fizesse 1000 declarações de amor ali, implorasse para que ela ficasse, então de volta ali à dimensão das trevas, a Clea se juntou a uma rebelião para destronar o Umar, e foi nesse momento que ela ficou sabendo de toda a verdade, do seu parentesco. Durante a luta, a Clea descobriu que o Umar era sua mãe. Mas não foi um momento feliz, a luta pelo trono aconteceu de qualquer jeito, a Clea triunfou, se tornou ali a governante da dimensão das trevas, e após isso ela até pediu ali pro Doutor Estranho que viesse ao reino ali para ficar com ela, para ser mais um a proteger a dimensão. O Mago Supremo, ele recusou a oferta na hora, ele falou ali que os seus deveres eram com a Terra ali, e que além disso a Clea, ela já tinha provado para todo mundo que não precisava mais da ajuda do Strange, tanto em poderes ali como em sabedoria. Mas, apesar desse adeus, o amor ali entre os dois, ele é muito forte, nem dimensões parece ali que vai conseguir separar eles. E olha que bonitinha essa parte, porque depois que eles se encontraram novamente, o Strange confessou que estava ali cansado de tentar superar a saudade, o amor, ele queria abraçar a Clea mesmo. E como eles não podiam se casar legalmente, a Clea ali, que é um ser extradimensional,
Na verdade, eu não vejo nenhum juiz negando um pedido do Doutor Estranho, mas, né, tudo bem. Pra história ficar bonitinha, então, o Strange e a Clea, eles começaram a usar anéis mágicos e, portanto, estavam misticamente conectados a toda a eternidade. A Clea, ela não podia assim ficar por longos períodos na Terra, porque a sua dimensão, a dimensão das trevas, estava em constante ameaça ali com a volta do Dormammu. E daí ela ficava nessas idas e vindas ali, voltando para restaurar o equilíbrio. Isso fez sim com que seu relacionamento com o Strange sofresse um pouco. E durante uma das suas visitas a Clea, ela viu ali o Doutor Estranho flertando com outras mulheres e isso partiu o seu coração. Eu confesso pra vocês que eu não entendo o Strange, ele surge do nada, fala que tá com saudades, propõe casamento e faz isso. Mas então, os dois ficaram um bom tempo ali sem se ver, mas a Clea ainda se importava, amava muito o Strange e por isso sugeriu que eles cortassem esse vínculo mágico, porque ela pensou que ao remover esse fardo, assim, o Doutor Estranho, ele poderia aproveitar todo o seu potencial ao máximo. O Stephen, ele disse que não estava pronto ainda para anular o casamento e, portanto, eles permaneceram ligados ali, mas apenas como amigos. E avançando na história, em um certo momento, o Doutor Estranho, ele se viu sem alternativas ali para salvar a realidade e pediu ajuda, sabe de quem? Sabe de quem? Dele mesmo, o nome que quando a gente pronuncia, a gente lembra direto de WandaVision, Mephisto. E daí fazer o pacto com o demônio, a gente sabe que vai dar ruim. O Mephisto concordou assim em ajudar, mas a Clea ia perder qualquer lembrança do Strange e do tempo assim que eles passaram juntos. O Mephisto ele deve ter alguma coisa assim, algum fetiche com isso, porque basicamente é o mesmo pacto que ele propôs lá pro Homem-Aranha. Mas enfim, o Doutor Estranho então ele ficou abaladíssimo com isso e foi procurar a Clea uma última visita só para ter certeza assim e perguntou se ela achava que os dois poderiam ficar juntos novamente. O Estranho pensou ali que ia ganhar um não bem grande, mas pelo contrário, para surpresa, a Clea disse sim. O Strange ficou ali com o coração partido, porque ele já tinha aceito lá, já tinha feito o acordo com o Mephisto. E a Clea, nesse momento, começa a perder sua memória. Sério, muito burro Strange. Como é que ele aceita o pacto e só depois disso ele vai falar com ela? É um erro atrás do outro. Só que pouco tempo depois, o Doutor Estranho foi morto e todos os feitiços mágicos que ele lançou, né, todos os acordos que ele estabeleceu perderam seu efeito, permitindo daí que a Clea, ela se lembrasse assim de tudo. O Doutor Estranho, ele sempre foi muito sábio, ele criou um remanescente temporal que é tipo um plano de contingência, caso ele fosse morto, daí esse ser, digamos, ele teria ainda uma semana na linha temporal para que resolvesse as pendências ali de última hora. A Clea, então, ela se uniu a esse remanescente temporal, encontrou ali o assassino do Strange e conseguiu se despedir do seu marido, mesmo que tenha sido assim por um breve momento que ele foi revivido. E antes de ser buscado pela Dona Morte, o Strange disse que foi um tolo por ter deixado a Clea lá ir embora, entregou o olho de Gamoto, o manto da levitação para ela, alegando então que não havia ninguém, que somente nela ele podia confiar assim esses artefatos mágicos. Então chegou o grande momento da Clea, ela se tornou ali a feiticeira suprema da Terra e até adotou o sobrenome do falecido marido ali, em homenagem ao Estranho mesmo. Agora ela é Clea Strange. E isso é muito recente, cara. A Clea, ela vai ganhar ali a sua primeira HQ solo agora em 2022. E a gente sabe que daqui a pouco vão achar um jeito de reviver, trazer de volta o Strange, mas o momento é da Clea. Ela já vem de uma linhagem aí de conquistadores e agora vai ter a própria visão do que é correto para a Terra. E além disso, né, ela nem é uma humana. Eu quero muito saber como isso vai influenciar assim na sua posição de feiticeira suprema. Então vocês entendem porque faz todo sentido a Clea ela ser apresentada em Doutor Estranho 2, se a gente for ver toda essa mitologia envolvendo o amor dos dois. Tem o Dormammu, e até assim os personagens que ainda vão ser apresentados na Marvel, como por exemplo, o Doutor Destino. Ele é um outro feiticeiro mega poderoso. E o Destino e a Clea, eles até já interagiram aí na última HQ lançada, que foi esse ano ainda. E pensando na renovação da Marvel, nada mais justo que a Clea ela assumir esse cargo, porque como eu já disse, a Marvel ela pode explorar muito a história dela com outras dimensões.
E talvez a morte do Strange seja algo assim de grande impacto para apresentar um novo grande vilão. Mas é isso, pessoal. Comentem aí se vocês já conheciam a Clea, se gostaram da história dela, da possibilidade dela ingressar no MCU. Mandem suas teorias. A gente se despede por aqui. Fica ligado no Nerdverso. Uma boa semana a todos e até a próxima.